Os últimos resultados do Flamengo ficaram muito abaixo do que a torcida do Flamengo esperava desse ano. Ano passado, 2025, o Flamengo teve um ano que vamos lembrar por muito tempo. Disputamos o Super Mundial, quase ganhamos do PSG, chegamos bem longe, perdemos apenas nos pênaltis para o PSG, ganhamos a Libertadores, ganhamos o Brasileirão. Foi um ano em que o Flamengo teve grandes conquistas. O ano de 2026 começa com o Flamengo tendo resultados ruins. Perdemos agora a Supercopa do Brasil para o Corinthians, perdemos alguns jogos no Carioca e fizeram com que o Flamengo agora pode disputar o quadrangular de rebaixamento. Tudo isso faz com que os torcedores do Flamengo fiquem preocupados com o início bem abaixo do esperado do elenco rubro-negro. E aí, nesse vídeo, a minha ideia era trazer uma reflexão do que foi os anos anteriores dos clubes aqui no Brasil que conquistaram muita coisa. A começar pelo Fluminense e pelo Botafogo, que foram os outros campeões da Libertadores nos últimos anos. O Fluminense, ele foi campeão da Libertadores em 2023 e em 2024 ele brigou o ano inteiro para não cair. No Brasileirão, o Diniz foi demitido, veio o Mano Menezes e o Fluminense conseguiu se salvar já ali na última rodada, vencendo o Palmeiras. Foi um ano muito difícil para o Fluminense, aquele ano de 2024. Em 2024, quem vence a Libertadores e o Brasileirão é o Botafogo. E o Botafogo fez um ano mágico, o melhor ano de sua história. E em 2025, o ano do Botafogo foi um ano apagado. John Textor falando que só ia planejar o ano a partir de abril, teve o Super Mundial, contratou algumas peças, saíram jogadores importantes, vieram jogadores importantes, mas que também saíram muito rápido. Então, o Botafogo teve um ano passado muito apagado, dada a circunstância do ano mágico de 2024 para o torcedor botafoguense. E agora, o Flamengo 2025 foi campeão da Libertadores, do Brasileirão e conseguiu, assim, ter um ano memorável, um ano em que o torcedor do flamenguista não vai esquecer. A título de comparação, ganhamos os mesmos títulos que ganhamos em 2019. Óbvio, o futebol do Flamengo de 2025 não se compara ao de 2019 porque são características diferentes e épocas diferentes. O Brasileirão está muito mais difícil do que estava em 2019. O ano do Flamengo de 2026 é um ano perigoso e é um ano que me preocupa, principalmente nos primeiros meses. Temos aí agora o Brasileirão começando muito mais cedo do que ele geralmente começa ali em abril, em maio, está começando agora em janeiro, já perdemos para o São Paulo, né? Já disputamos a Supercopa do Brasil perdendo para o Corinthians e a minha preocupação é a seguinte: a necessidade do Felipe Luiz ter que acelerar o processo de evolução dos jogadores para esse ano, para essa temporada, e correr o risco de acontecer o que aconteceu com o Tite quando os jogadores começaram a se machucar no meio do ano. Quando a gente pega o que aconteceu com o Tite em 2024, o Tite acabou perdendo a mão do elenco porque ele precisava dar um resultado muito rápido no início do ano, ganhou o Carioca sem nenhuma dificuldade, a defesa era muito sólida e ao longo do tempo, quando chegou ali no meado do ano de 2024, o Tite acabou perdendo os jogadores por lesão. A minha preocupação principal é que isso aconteça com o Flamengo agora, porque se a gente parte do princípio que o Flamengo começou mal esse ano por causa da ressaca de ter ganhado a Libertadores e o Brasileirão ano passado, os jogadores já começaram mais cedo a preparação para a pré-temporada, quase não teve uma pré-temporada, já tendo que disputar jogos com equipes que tiveram um pouco mais de tempo para poder se preparar e para descansar, que vão olhar para o Flamengo e para um jogo, um enfrentamento contra o Flamengo, como se estivesse brigando por um prato de comida, o que significa dizer que a parte física do Flamengo nesses primeiros jogos do ano, ela vai estar abaixo, sim, é natural que isso aconteça. A minha preocupação é que exista uma aceleração na parte física dos jogadores que venha levar esses jogadores a uma eventual lesão no meio do ano, que é justamente onde a temporada você não pode errar. Ah, mas vai ter Copa do Mundo, vai dar pra poder pensar nisso, pá, coisa e tal, não sei o que. Sim, mas quando você tem jogadores de altíssima qualidade com lesão, até eles se recuperarem é fator humano, é de corpo para corpo, a gente não sabe o que pode acontecer. Então sim, é um fator que me preocupa. Sobre essa situação toda, tá? Ah, tem que demitir Felipe Luiz, o Felipe Luiz não é isso que a gente imaginava,
treinava. Pessoal, esse tipo de narrativa e de comentário, ele só atrapalha o Flamengo. Ele é um jogador que é ídolo do clube como jogador. Agora, como treinador, também é um treinador inteligentíssimo que respira o futebol, que vive o futebol. Eu não tinha necessidade nenhuma de estar treinando o Flamengo agora, porque já está com a vida financeira resolvida, mas ele faz por paixão, que ele é viciado nisso, que ele tem amor, ele tem obsessão nisso. Então, falar de demitir o Felipe Luiz por causa de resultados ruins no início da temporada, pegando a ressaca dos títulos do ano passado, é algo que não deveria nem ter sido discutido nesse momento. Não deveria nem estar sendo falado nesse momento. É uma coisa que os torcedores têm que parar o mais rápido possível por causa do risco dessa aceleração física dos jogadores, com o risco de começarem a se lesionar. O Fluminense quase caiu no ano seguinte, após ganhar a Libertadores, um ano mágico do Fluminense, o melhor ano da história do Fluminense, podemos dizer. O Botafogo teve um ano apático, um ano ameno, né? Os torcedores botafoguenses imaginavam que 2025 poderia ser tão bom quanto 2024. E o que aconteceu foi que houve uma quebra de expectativa dos torcedores botafoguenses em 2025. O John Textor errou muito, demorou demais para poder planejar o ano do Botafogo. Os jogadores fundamentais que fizeram parte do elenco campeão em 2024 foram embora do Botafogo. Não houve peça de reposição à altura. E quando chegou jogadores para poder repor essas peças, demoraram para poder ter resultado. Então o Botafogo, ele foi refém de um mau planejamento no ano seguinte. O Fluminense viveu a ressaca em 2024 de ter vencido, né, a Libertadores em 2023. Diniz foi embora, a torcida chorou, ficou muito triste. Foi um ano muito difícil para os tricolores. E esse ano, o Flamengo acaba sendo refém de contextos que antes não tínhamos. Por exemplo, o Brasileirão começar em janeiro. Então, o Flamengo agora precisa ter muita calma e elaborar uma estratégia para que consiga entregar resultados no curto prazo sem ser refém, sem virar refém de atrapalhar o médio e longo prazo na metade da temporada. Essa é a minha preocupação principal. Porque começar jogadores importantes a se machucar, um Arrascaeta, um Pedro, um Jorginho, um Léo Ortiz, um Léo Pereira, algum dos laterais, machucar um Varela e ter que se contentar com o Royal na lateral direita, vai atrapalhar sim os planejamentos do Flamengo e do Felipe Luiz. Então, acelerar demais a parte física dos jogadores agora, voltando dessa ressaca, ter sido campeão da Libertadores, do Brasileirão ano passado, é muito arriscado. Agora, em comparação com o Botafogo e com o Fluminense, o Flamengo tem um elenco mais recheado. Nós temos jogadores de altíssima qualidade, tanto na parte do time titular, quanto no banco de reservas. O Flamengo não se desfez da sua espinha dorsal. O Flamengo não vendeu jogadores-chave, igual aconteceu com o Fluminense e com o Botafogo. O que significa dizer que o Felipe Luiz tem em mãos os mesmos jogadores que fizeram parte desse elenco campeão do ano passado. Obviamente, só tá pegando ali aquela ressacazinha da volta pós-títulos que todo time sofre, todo time acaba acontecendo. Isso na Europa, no Brasil, todo lugar do mundo que eu vejo que o time foi campeão em um ano foi mágico, absurdo. Os primeiros jogos do ano seguinte, do ano subsequente, o time acaba sofrendo um pouco mais até voltar à concentração normal, tá? Isso é natural, mas é perigoso. Não podemos normalizar que isso aconteça, mas precisamos entender também o fator humano. O Flamengo agora conta com, por exemplo, com o Paquetá, que veio da Premier League, camisa 10 do West Ham, e que vai ajudar demais o Felipe Luiz a ter mais peças de reposição para poder fazer parte desse elenco e ele ter opções para poder trabalhar com os jogadores. O Paquetá perdeu um gol na cara contra o Corinthians, né? O pessoal lá na Inglaterra até deu uma zoada nele, pá, coisa e tal. Mas acontece, é lances de jogo. Se ele fizesse aquele gol, empataria, incendiaria o jogo contra o Corinthians. O Flamengo talvez teria uma chance ali de conseguir, então, sair com o resultado e brigar talvez nos pênaltis para ser campeão da Supercopa do Brasil. Mas já passou, faz parte, águas passadas. Agora, para o resto do ano, o Flamengo precisa ter muita atenção nessa parte. Acelerar demais a parte física desses jogadores no início do ano, porque precisa dar resultado, porque tá tendo uma pressão geral de que o Flamengo não tá bem nesse ano, nesse início de ano, e precisa corresponder, pode fazer com que esses jogadores venham a se machucar no meio do ano, assim como aconteceu com o Flamengo de Tite. Essa é a minha preocupação e isso faz com que o Flamengo, esse ano, possa se enrolar justamente por causa desse ponto que aconteceu com o Flamengo do Tite. O Flamengo começou muito bem em 2024 com o Tite,
Tite. E aí, ao longo da temporada, jogadores importantes para o Tite acabaram se machucando. E aí, ele perdeu a mão do elenco, foi demitido. E a história nós já conhecemos bem. Agora, sobre a questão do Flamengo, do Felipe Luiz e do resto da temporada, eu acredito que vai se acertar ao longo do tempo. Os próximos jogos, eu tenho um otimismo muito grande de que o Flamengo vai ali conseguir encontrar os bons resultados, sair com algumas vitórias, conseguir então voltar ao normal, tá? Mas nós, torcedores, precisamos ter a paciência e a consciência de que eles estão voltando de uma ressaca pós-títulos. Pegaram um pouco tempo de férias para poder curtir, são jogadores que tiveram um ano muito intenso no ano passado e que não tiveram nem tempo para poder se distrair e se divertir com a sua família, porque já teve que voltar logo para a pré-temporada que nem existiu, porque já tiveram aí confrontos duros com adversários aqui no Brasil, tá? Então, é basicamente isso. Vamos nos controlar um pouco na questão das críticas em cima do Felipe Luiz, entender o contexto geral, não pode antecipar demais, não pode querer forçar demais a parte física desses jogadores, porque se começar uma quebradeira de lesão no meio da temporada, o Flamengo vai sofrer. Podemos enfrentar a mesma armadilha que o Botafogo enfrentou em 2025 e que o Fluminense caiu em 2024. O Fluminense, lembremos, quase caiu para a Série B no ano seguinte, que foi campeão da Libertadores. O Botafogo ficou em sétimo num ano ameno, apático. Imaginávamos que o Botafogo poderia fazer mais, mas acabou entregando um ano ok. E eu falo mais, tá? Dadas as circunstâncias de que o Botafogo planejou mal o ano passado, ter ficado ali em sexto, sétimo lugar, se eu não me engano, ficou de bom tamanho para o Botafogo. O Fortaleza planejou mal o ano passado e caiu. O Botafogo ainda conseguiu ficar ali na zona de pré-Libertadores. Então, dadas as circunstâncias de que o Botafogo planejou muito mal o ano passado, ter ficado ali em zona de classificação para a Libertadores tá de bom tamanho por causa desse ponto. Então, assim, o Brasileirão não permite mais erros. Não permite mais erros. O time que planejar mal o ano, ele vai cair ou vai ficar chupando o dedo. Então, vamos observar o que vai acontecer ao longo da temporada, torcer demais para que não haja nenhum tipo de lesão muscular, por ter que forçar demais o jogador estar pronto antes da hora e ser campeão de tudo novamente. O que você acha? Concorda comigo? Falei alguma besteira nesse vídeo? Deixei alguma informação solta e que você pode me corrigir? Comenta aqui embaixo, que assim que você comentar, eu irei te responder. Fico por aqui, aquele abraço e tchau.